Muito bem. De volta aqui. E aí? Estou esperando. Meu tempo vale ouro. Pomo, Gol, Semig, Bradesco. JBS. BVMF. Uzi Minas, Bebas, MNX, Bebas. Itaúsa. Gerdau, ok. Oi, BR. Oi. Rapid. Rapid me camaleoa. Oi, ok. Parará, siderúrgica. Anotei. Não, siderúrgica tá aqui. CSN. OGX. QGEP. Telb. Anotei, Itaúsa, Gafisa. Vale 5, Petro. Bom, essa a gente sempre olha. Lembrando que temos compromisso, né? Temos 3 esposas, Gerdau, Itube e Eletropaulo. SLC não pediram, agora pediram. Bisa. BBTG. Bom, vamos começar então. Petrobras. Eu começar a fazer um pouquinho mais rápido, porque tem alguém novo aí, tá entrando hoje, entrou sexta, nos primeiros dias. O Christian, beleza. Christian, então é o seguinte. Primeiramente, seja bem-vindo. Isso aqui é um ambiente de discussão, né? Eu não vou mostrar a verdade, porque eu não sei qual é a verdade. Mas assim, o que eu procuro mostrar aqui é tentar mostrar o que eu leio do mercado, o que eu percebo, tá? Pode não ser a opinião de muita gente aí, mas justamente esse é um ambiente de discussão e é isso que a gente vai discutir. Então, quando eu for fazendo aqui a consideração sobre o ativo, primeiramente, eu não sou day trader, tá? Não sou. Se acaba saindo um day trade é por acaso. Porque eu acabo comprando um ativo num ponto muito bom, ele estoura durante o dia, eu já reduzo metade, por exemplo, e acaba sendo um day trade sem querer. Então o foco mesmo é para swing, é um panorama um pouquinho assim de mais alguns dias, quem sabe uma posição de semana ou semanas, tá? Se você quiser day trade específico, me avisa aqui no chat, que aí eu faço, depois de fazer aqui a leitura, eu vou para o day trade específico, para ver se eu acho, se eu identifico, né, eu identificaria, né, no meu entender, alguma oportunidade. Tá? Se não eu passo, o foco não é day trade. A outra questão é o seguinte, é um trabalho que já vem sendo desenvolvendo, acho que até agora tem mais de 2 meses. E os links ficam gravados ali no meu mural no Guinvest. Então, se você perder, pode acessar depois durante o dia, fica lá. E, por exemplo, tem certos ativos, a gente costuma debater bem seguido, praticamente todo dia. Petro, Vale, por exemplo, todo dia, tá? Então, assim, as coisas dificilmente mudam de um dia para o outro. Não tem muita informação assim que seja muito nova, muita novidade. Então, são ativos que a gente às vezes passa mais rápido, inclusive.
justamente por causa disso, porque já vem num contínuo, né? Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui, por exemplo, Petrobras, a gente já vem há tempos vendo que isso aqui era uma lateralidade, bem evidente, tá? Escorregou para baixo quando ficou ruim a perspectiva e depois voltou para dentro dela, o que foi um sinal muito positivo. Esse tipo de coisa que a gente vai assinalando ao longo do tempo. E agora está ali, quer dizer, o terceiro dia, segundo dia, deixa eu ver se está certo só isso aqui, não está faltando um dado. Dia 10, dia 6 e dia 5, tá certinho. Então é o segundo dia de recuo, depois de que ela subiu forte e bateu praticamente ou quase lá no topo da acumulação lateral. Então é natural esperar esse recuo, fica interessante se recuar um pouquinho mais e vir perto desse patamar, e daí então, quem sabe, pesquisar um momento de compra, né? Ver sinal de que o comprador se manifeste. Se não, eu vou imaginar que o mercado continua ainda com um viés positivo, talvez me encoraje a comprar aqui, ó, do rompimento desse patamar aqui, que é um patamar mais ou menos de 19,40, tá? Mas sabendo que R$20, na região de R$20, e perceba que isso aqui é uma região, é uma faixa de resistência, não é um número exato. Tá? Não é uma resistência em 19,98, não é 20 com 11. É uma faixa que vai, quem sabe, aí entre os 19,90 até 20 um pouquinho mais. E aí eu tenho um patamar, sim, um pouquinho mais sério aqui em cima, ó. E também é uma faixa entre 20 com 40 e 20 com 60. Então é o que eu vou imaginar aqui, ó. Rompendo aqui os 19 com 40, pode buscar os R$20, tá? E pode ser um movimento até bem rápido, eu tenho que tomar cuidado. Para o curto prazo, talvez, para o médio prazo, talvez não valha a pena. Não vale a pena, porque são só 60 centavos que você pode ganhar, e o stop tem que ser pelo menos da metade disso. Fica um stop muito justo. Então é um trade que para o médio prazo não valeria a pena embarcar. Para o médio prazo, agora, ou você já comprou, ou você espera um recuo maior e tenta pegar aqui. Porque se você tentar pegar aqui, ó, onde está o meu cursor mais ou menos, aí a chance, se o mercado voltar a ficar positivo, fica bem maior, bem mais interessante, tá? Agora, pro curto prazo, de repente dá jogo. Se você é day trader, dá jogo, né? Porque são 60 centavos, né? Dos 19 por 40 para 20 são 60 centavos. Dá um bom gain se você tiver um stop curto, né? Mas aí daí é uma estratégia um pouquinho diferente. Se você não pegar esse recuo, eu acho que só mesmo o rompimento desses patamares aqui em 20, para daí ir em 20 com 50, 20, mais ou menos ali, e depois melhor ainda. Tá? Essa seria a perspectiva para Petrobras. Eu já tenho uma posição montada em Petrobras e aliviei ela um pouquinho quando bateu aqui. Na quinta-feira eu aliviei ela um pouco, ainda fiquei com metade dela comprada nesse recuo aqui, sem problemas, tá? Entendeu mais ou menos, Christian? É importante também que você olhe no seu gráfico, identifique o que a gente está falando aqui e olhe no seu, tá? Para tentar identificar esses patamares aqui, essas faixas. Porque às vezes você usa um software um pouco diferente e não... E os softwares têm diferença sim, tá? Então isso é importante. Deixa eu ver, estou começando agora, aprendendo ainda economiquez e análise gráfica. Encontrei seus vídeos no YouTube por acidente, mas se tornou um achado. Ah, obrigado. Com média de 15 dias. Muito obrigado pelas orientações, estou acompanhando. Beleza, então. Tá em casa, tá, Christian? Tá em casa.
Marcelo, Gol 3 eu não tenho na minha base, só Gol 4. Serve? O Cabreira pergunta, perdendo 19, não seria mais uma venda no curto prazo, Diego? Vamos ver. Sim e não. 19 é um número que o mercado vai ficar bem em cima. Então, seria um sim da resposta. Se perde 19, para o curto prazo fica interessante a venda. Só que aí não é o lugar de ver agora aqui, né? Eu tenho que ver aqui, ó, na perspectiva do day trader, né? Que é um pouquinho mais acelerado. Então aqui eu já deixa eu botar aqui um gráfico de 30 minutos. Eu vejo claramente uma formação aqui do tipo ombro, cabeça, ombro. E aí aqui estaria o meu ombrinho. Ó, que meio ombrinho. Se perde, veja, se perde os 18,83, mais ou menos isso, 18,80, aí fica ruim. Essa seria a perspectiva, tá? Mais interessante. Porque assim, ó, logo abaixo de 19, Cabreira, o 19 é um patamar que é muito visado pelo mercado. Então, é certo que os caras vão aprontar a famosa caça ou stop abaixo de 19. Então, você vai vender abaixo de 19, vai ter muito stop ali abaixo de 19 e vai ter muito stop acima de 19 também. Você é day trader, por exemplo, vai vender agora 18,93, qual que vai ser o stop? 19,06, 0,7. É certo, o mercado vai, daqui um pouco o mercado... Desculpa, dei um tapa aqui no microfone. Daqui um pouco o mercado provoca, de fato, uma puxada nos preços, uma explosão, só para detonar esse montão de stop aí dos vendidos curto prazo. Então eu acho melhor esperar o mercado firmar abaixo de 19, aqui assim, ó. Tá? E aí começar a escorregar para baixo. Aí sim, tá? Essa seria a minha perspectiva. O day trader também precisa de paciência para achar o melhor momento. Eu acho que vender aqui assim, ó, não é o melhor momento. Porque tem logo ali um suporte, enfim, tem a questão dos 19 que está logo ali, tá? Mas interessante a pergunta, tá, Cabreira? Muito interessante. Tá, é igual 4 então, beleza, anotado. Vale. Vale. A Vale não carregou o gráfico. Vou dar uma chance para esse programa vagabundo carregar aqui. Bom, vamos para a Gerdau, depois a gente passa a Vale. A Gerdau, discutimos exaustivamente na quinta-feira qual o problema de comprar Gerdau perto dessa faixa aqui, tá? Dos 19,40. Muito afastado da média e, de fato, né? No fim do pregão, o mercado mostrou. Vem o vendedor e pá! Toma na cabeça. Joga para baixo dos 18, inclusive. Então, já dá uma variação brutal. Agora, ficando assim, dá um alento, porque toda essa pressão de compra que vai se aliviando, e quem sabe o mercado desenvolve aqui um pouquinho mais, recua, etc, e depois dá a oportunidade de comprar esse rompimento aqui. E até eu digo mais, o rompimento dos 18, porque aqui nos 18 também era negócio, mas ou o cara pegou bem no começo aqui, ó, abriu o pregão e já começou estourando em cima do 18, ou não pegou mais, porque foi rápido. Inclusive no qual naquele dia nós estávamos discutindo, vai 18,20, disse, já está 18,20, vai 18,28, disse, já está 18,28, e foi, dali um pouco foi a 18,40 e poucos. Esse é o tipo de pergunta, né? Vai a 20? Como é que eu vou saber? Não tenho como saber. Uma hora ele deixa de ir, né? Ele vai até que deixa de ir. E no caso aqui foi assim.
Ele foi, e até que ali nos 18,47 deixou de ir. Então quem esperava que fosse até os 18,50 se deu mal, não foi. Então é o tipo de pergunta que você não consegue responder para si mesmo, porque outro poderia responder. Não tem como, né? Até onde vai. Mas eu imagino que um recuo até o patamar de 17 pila já seria um recuo razoavelmente forte nas condições atuais de mercado, eu imagino. Mas se viesse, viria de bom tamanho, porque é uma resistência, é um suporte fortíssimo aqui, ó. Vão anotando esses patamares. Vão anotando essas considerações, porque é o próximo exercício que a gente vai fazer ao longo do tempo. E Gerdau é a nossa querida, né? Uma das nossas esposas aqui que nós vamos acompanhar. Nós vamos ver como essas oportunidades, se a gente esperar, acontecem e costumam remunerar e bem. Mostrei vários trades que inclusive eu fiz e deram muita grana, bastante grana, tá? Um dinheiro interessante aí. Então agora, rompimento de 18 para cima, sou o comprador, já sabem, e 18,40 mais ainda, ou aqui perto do 17. Tá? Ou em qualquer recuo intermediário, que depois do recuo o mercado me dê um sinal de que o comprador possa estar de volta. Aí é questão de analisar, quando chegar a hora, tá? Quando chegar a hora. Muito bem, vamos voltar para a Vale. Ainda não carregou, mas é uma... Que programinha furreca, eu tenho que ir lá nessa merda. Um momentinho, por sua gentileza. Vamos, lixo. Tá, agora de repente vai. Vamos passar então para Uzi Minas. Boato aí de fechamento de capital, rodando desde o final da semana passada com um preço bem acima. Só não sabe como. Bom, Uzi Minas, o panorama não é dos melhores. Quem sabe agora, veja aqui, ó, o tamanho dessa pressão de venda, tá? Ponto. E aí pense na balança, né? Aquela balança que tem no mercadinho, tem aqui também. Mercadinho, você põe o queijo, né? O presunto ali e põe o contrapeso do lado, ele faz assim, né? Aqui tem também. Então, olhem aqui o vendedor com todo esse peso aqui. Aí o que acontece? Vem alguém e põe mais peso na balança, ao lado da compra. E agora o vendedor tem que se manifestar. Ou ele põe mais peso, ou ele não põe mais peso. Ou ele põe mais peso porque quer e pode, ou ele não põe porque ou não quer ou não pode. Então, talvez estejamos vendo aqui, se essa queda parar aqui, o famoso pivô. Quem sabe? O fundo mais alto. O que seria o primeiro indicativo de que essa queda, sim, teria acabado, né? Pressão vendedora teria já, assim, ó, chegado ao seu limite, não tem mais. Falta agora surgir a pressão compradora, tá? Que é o outro ponto da balança. Também não adianta não ter pressão vendedora e não surgir pressão compradora, que daí o preço fica aí também, né? Acaba ficando ali. Então esse é o patamar. Rompendo esse patamar aqui de pivô, que também é uma região de suporte ali, resistência, dá um sinal interessante para tentar buscar ali, ó, no curto prazo, tá? No curto prazo. Romper aqui, eu imagino que os 7,15 mais ou menos, logo acima de 7, que é um patamar que o mercado vai ficar cuidando, para tentar levar até os 8 pilas, mais ou menos, tá? Esse é o primeiro momento de Uzi Minas. Nem vamos traçar considerações de mais longo prazo, porque acho que não é para tanto. Vamos ficar com essa aí, entre 7 e 8. Se o cara é mais agressivo, bom, aí ele pode querer comprar já agora a 6,50, mas o stop tem que ser curto. Aí você responda para si mesmo, onde é que é meu stop? Tá? Onde é que é meu stop? Se você tem como alvo os R$8, de 6,50 a 8 dá R$1,50.
o seu stop poderia ser aqui a perda dos 6, tranquilamente. Porque são R$50 para perda, R$1,50 para ganho. Mas você tem que ter ciência de que esse é a sua relação de risco-retorno basal. Quer dizer, agora você assumiria um dos dois cenários. E tão somente um dos dois. Ou vai me dar esse gain, ou vai me dar esse loss. Ponto. Se começar a desenvolver a pior, aí você tem que segurar no osso. Não vale a pena estopar logo, porque afinal você ainda está dentro dessa perspectiva, tá? Agora, se começar a subir e chegar lá, por exemplo, já está lá perto de 7 pila, você já ganhou 50 centavos, ainda que virtualmente, tá? Já ganhou. Então, pelo amor de Deus, aí você não tem mais esse risco-retorno basal, porque você já ganhou 50 centavos e é a sua chance de reduzir esse risco aqui, ó, que você tinha, de uma forma absolutamente fundamental, tá? Você aqui, o que você faria, o que eu faria, nesse caso, é pelo menos zerar metade da posição, zerar, e elevar o stop. Esse meu stop aqui, ó, já não é mais lá embaixo, é aqui, ó. Entenderam? Aí, quando o mercado já dá para você um lucro, ainda que virtual, né? Porque o lucro não entrou no bolso ainda, mas você já não deveria mais considerar essa situação basal de risco-retorno, porque você já tem uma relação dinâmica de risco-retorno. Você já tem praticamente um lucro quase que garantido. Basta vender um pouco, né? Pode até vender tudo, mas aí também você está abandonando o trade que poderia chegar de repente até os 8, né? Você não sabe. Mas é assim que a gente trabalha a risco. É uma questão dinâmica, tá? Vamos ver aqui. Fechamento de capital, olha, não dá para responder se é bom ou ruim. Para o mercado, para nós, né, ruim porque a gente perde uma ação aí para operar. É ruim. Para quem tem ação a R$30, provavelmente o fechamento de capital vai ser abaixo de 30, sei lá, estou especulando. Daí é ruim para quem tem ação por longo prazo. Para quem vai fechar o capital pode ser bom, porque senão não fecharia. Não tem resposta certa para isso. Eu acho que toda empresa que fecha capital, de uma certa forma, é ruim para o mercado em geral, porque tira a liquidez do mercado. Falha. Tira a perspectiva de mercado, da mesma forma como a gente sempre quer ver mais empresas abrindo capital, né? E não empresas fechando. E já teve ameaça de Gol fechar, já teve ameaça de... Bom, a Redcar parece que vai fechar. São empresas que vão saindo. OHL, ameaça de fechar, né? Conversa de que vai fechar. É ruim, né? É ruim. A gente vai perdendo alternativas. O mercado vai encolhendo. Por outro lado, quando tem aquelas explosões de IPOs, aí você abre o olho porque o momento do mercado tá bom para as empresas abrirem. Né? As empresas percebem isso porque a demanda tá boa, né? Demanda de varejo tá boa, demanda institucional tá boa, e também, quem sabe, já é um sinal de mercado que passou do ponto, né? Passou do ponto, dentro daquela lógica de sobrevendido e sobrecomprado. Tanto é que a explosão das IPOs que a gente teve foi justamente até 2008, né? Que foi o topo, né, do mercado. Existe, né, no jargão do mercado, febre de IPO, sinal de topo, né? Abre o olho. Então a gente cuida disso também. Rússia envia navios de guerra à Síria. Isso aí vai dar merda, certo? Vai dar merda. Síria do lado do Líbano, Líbano do lado de Israel, Irã apoia Líbano, né, financia o Líbano, entrou um muçulmano na presidência do Egito. Complicado. Isso aí vai dar merda. Vamos voltar para Vale, ver se já deu. Que merda de programa. Bom, vou fazer Vale então. Eu vou ligar para esses caras hoje, eu vou putear esses caras.
Já me irritei com esses caras que chegam. O que eu queria mostrar da Vale é o seguinte. Percebam que no longo prazo, olha o tamanho dessa lateralidade aqui, ó. O que está aqui nesse preço dessa lateralidade? Primeiro, demanda da China. Não sabe se está bem, se está ruim, se vai ter hard landing, soft landing, então impacta sim nessa lateralidade. Claro, a Vale não é só a China. A Vale tem toda uma diversificação que foi feita ao longo dos anos, né, etc, etc. Já tem níquel, mas a China sim é um fator importante dentro da sua dinâmica, né, como empresa. Então tá. Outra coisa, aquela ação de imposto, aquela ação tributária, né, que está sendo contestada pela Vale, a Receita Federal cobra dela vários bilhões de reais em impostos, aí tem mais o estado de Minas Gerais e não sei mais quem cobram royalties, enfim, são bilhões e bilhões de reais aí, e que a Vale não provisionou, porque ela dá como favas contadas que vai ganhar só na justiça. O seu departamento jurídico está muito confiante, assim como o departamento jurídico da União também está muito confiante que vai ganhar ação. Então também aí fica na berlinda. Então parece que para o longo prazo, só o rompimento desse patamar aqui meio que aliviaria, quem sabe, boa parte dessas incertezas. Acima de 44 pilas. Está bem longe ainda, né? No mais curto prazo, eu vou ter aqui uma breve reação, mas assim, né? Topo, fez um topinho recentemente, correção, eu tenho que tratar isso aqui, não posso tratar de outra forma, que não repique. Rompendo esse patamar aqui, dos 40 com 15, pode levar até 40 com 60. É pouco, acho que não vale a pena. O melhor mesmo agora é ou assumir o rompimento dos 40, sabendo que tem uma leve pedreira ali, né? Ou comprar só o rompimento, operar só o rompimento com certa convicção acima de 40 com 60. Tá? Essa seria a minha perspectiva para Vale. Como gera domínio público, eu já zerei Vale há mais tempo, desde aqui foi, ó, nessa alta aqui, eu comprei nesse rompimento aqui, desse patamar, em algum momento aqui que eu não lembro, e foi, e perto dos 40 reais eu zerei, e aí não mais entrei, tá, porque não, poderia ter entrado aqui, ó, depois da correção, fez um pivô, poderia ter entrado aqui, mas foi muito rápido. Tá? Provavelmente foi na abertura de um pregão e aí eu acabei, o call já estava lá em cima, também já não era a hora. Então, bonde que passou, simplesmente a gente espera o próximo. Tá? Esta aí Vale, então. Beleza para Vale? CSN. Mesma coisa de Usiminas, tá? Mesma coisa de Usiminas. Vou esperar agora aqui o rompimento desse patamar aqui, que seria mais ou menos 12,40, 12,50, para tentar buscar os 13,50, pelo menos aí R$1, né? E tem uma pedreirinha aqui em 13,10. Então, teria que ver, tá? Mas essa é a perspectiva para a siderúrgica. Lembrando que as duas ainda não estão muito bem das pernas, né? Talvez seja pivô, talvez. A OGX, esperamos aqui o rompimento dos 6,30 mais ou menos, que vai querer mostrar, né, se isso acontecer, 6,30, 6,40, que o mercado meio que quer ganhar confiança no AIC de novo, né? Mas, sabendo que, por enquanto, teve uma queda forte, por conta dos acontecimentos, né? Uma recuperação, porque provavelmente foi exagerado, e aí fica na berlinda. Não se sabe se foi forte demais, e não se sabe se merece a recuperação, justamente por isso está meio aqui de lado.
Rompendo 6,40 é um sinal bom, tá? Para, quem sabe, a volta aí de um certo viés otimista, ainda que de curto prazo. Rompendo para baixo aqui, um sinal ruim, sinal de que patamares mais baixos podem ser revisitados. Isso aqui seria mais ou menos o quê? R$6, né? R$6. Tá 6,12, então vejo no gráfico de vocês como seria isso, né? E sempre traçando a estratégia compatível, né? Cuidando. R$6 é uma ideia, né? Porque o mercado gosta, é um número cheio, o mercado gosta. Mas claro, não vai vender logo que perde 6 com stop 6,03. Você vai ser estopado, é um convite para ser estopado, né? Então você tem que ter uma estratégia um pouquinho mais consistente, né? Quando chegar a hora. MMX também, Diladex, já se aproximando do patamar inferior aqui. Vamos ver, porque o comprador deveria se manifestar aqui, é o que eu esperaria, tá? Ainda não se manifestou, ainda não tem nenhum sinal mais evidente, mas acho que o range está bem definido aqui, né? Acho que quanto a isso não sobra muita dúvida. Aqui esse patamar também é mais ou menos R$6. Tá 6,22, tem uma folguinha. Christian, mais uma coisa. Nem tudo que eu mostro eu opero. Aliás, a maioria das coisas que eu mostro aqui eu não opero. MMX eu não opero, OGX eu não opero, enfim. Tá? Mas é porque sim, são as coisas que tem demanda e que vocês vão pedindo. Ó o Fernando aí já dando lá a letra. Gafisa sobe 6,5, né? Ontem caiu, né? Nova York caiu. Nem sei o que aconteceu para estar subindo isso aí. Tá, o Christian, só para deixar mais ou menos claro que quando eu digo assim, vou olhar aqui, não é que eu vou olhar e vou comprar. Tô falando didaticamente, né? Eu olharia aqui por volta desse patamar o que o mercado faz quando e se atingir, né? Perto dos R$6. Tá? Mais ou menos nesse sentido. QGEP. QGEP. Opa! Olha aqui, ó. Mira que rico. Aqui, ó. Percebam que a partir desse momento aqui, ó, onde está meu cursor, tudo que está acima daqui foi rejeitado pelo mercado. Por que eu digo isso? Porque aqui, ó, nesse candle aqui, abriu e só veio abaixo. Tá? No outro dia se recuperou um pouco, mas no outro dia abriu acima e veio abaixo. E aí fechou aqui no doji, marcou essa máxima. E a partir de então, daqui para lá, ó, tudo abaixo desse preço. Hoje é o primeiro dia que quer romper, depois de muito tempo, praticamente mais de um mês, está ameaçando romper lá. E isso é mais ou menos 8,55. Então, quem sabe 8,60 não dá um bom sinal de compra. A questão é onde fica o meu stop. Quando você responder isso e calcular a sua relação risco-retorno, você estaria apto a fazer um trade em QGEP. Senão, não. Comprar pelo oba-oba, não, né? Você acha as empresas do Ike mico? Olha, Marcelo, eu já falei sobre o Ike aqui e eu tenho uma visão, particularmente eu tenho uma visão para com o Ike, e consequentemente para com as empresas do Ike, eu diria até de inveja, porque eu queria ser como aquele cara, empreendedor, e vai, e faz, e acontece, e nem que o cara seja considerado um mega vendedor de sonho, de ilusão, mas o cara consegue, o cara consegue, sem dinheiro, reunir muitas pessoas em torno de um projeto, e as pessoas põem o dinheiro, e até onde se sabe, os projetos estão acontecendo. O Porto de Açu
está sendo construído, está sendo desenvolvido. As ferrovias estão sendo construídas. A OGX já explora lá seus 20 mil barris por dia. Tomou uma dura aí esses tempos aí, semana passada, retrasada, que revisou para baixo lá sua perspectiva lá, né, do poço lá, de 15 mil para 5 mil. Dizem até que foi coisa de engenharia mesmo, né, que eles erraram na hora de furar e fizeram erraram não, mas decidiram fazer 2 furos muito perto, e aí quando se faz isso, os entendidos, tá? Eu estou replicando aqui o que eu ouvi. E quando isso acontece, eles sabem que uma das coisas que pode acontecer é a vazão diminuir, que é um risco que se corre. Agora, eles teriam decidido furar fazer 2 furos muito perto por uma questão de redução de custo, né? Redução de capex, que eles chamam, né? Redução de custo. E aí deu o cenário ruim, que a vazão diminuiu, né? Que às vezes não acontece, mas nesse caso aconteceu. Supostamente seria isso, né? Dizem os entendidos lá em engenharia de petróleo. Então, eu acho que ao longo do tempo os projetos vão dar certo. Eu acho, uma visão pessoal. E esse cara, se não for o mais rico do mundo, daqui a alguns anos, 5, 6, quem sabe 10, vai ser um dos mais. Visão pessoal, tá? Não acho que seja um mico, não. Mico no sentido da palavra, acho que não. Acho que são empresas que muitas ainda são operacionais, mas acho que tem potencial, sim. Visão pessoal. Mesmo com admiração, algum motivo especial para não gastar dinheiro com ele? Não gastar dinheiro, você diz não comprar as ações? Olha, acho que não. Depende da sua visão, quer dizer, ou você realmente acredita no projeto ou não acredita. E se não for isso, daí é uma visão um pouco mais técnica, né? De encontrar pontos de compra para o ativo tal, para o ativo outro tal, etc. A maioria das empresas do AI que eu não opero, por causa porque elas são empresas de valor nominal baixo, R$3, 3 e pouquinho. Esse tipo de empresa eu procuro não operar, porque as variações costumam ser muito bruscas, etc. Então, é uma visão pessoal, tá? Divido sua opinião, tá? Eu li duvido, não, divido sua opinião. Acredito que o que se passa. Claro, a gente sabe que esse tipo de coisa sofre revés, e não é só nesse tipo de empresa, né? Em qualquer outro tipo de empresa, qualquer revés pode acontecer. Pode cair um avião da Gol, pode cair, enfim. Vou bater aqui na madeira, mas acontece, né? Um prédio aí da empresa tal pode desabar, uma loja aí da empresa tal pode pegar fogo, enfim. E aí morre meia dúzia, porque o sistema de incêndio não funcionou. Já viu o problema, né? Qualquer tipo de revés pode acontecer. Faz parte, é risco. E então, QGEP, né? Bom, QGEP é isso aí. Estamos vendo, o mercado já meio que voltou ali para baixo dos 8,50. A questão é o seguinte: eu comprar aqui a 8,50, eu vou imaginar que pode fechar o gap lá. Vejam como é o planejamento, tá? Então eu teria mais ou menos essa distância aqui. Para isso aqui de ganho, eu posso perder menos da metade disso aqui. Então eu teria que perder aqui, mais ou menos aqui. Abaixo disso eu estoparia, tá? Seria esse é o posicionamento. Até porque, se eu estou operando um setup desse tipo, ele é um setup de força. Está rompendo um patamar aqui de resistência, então ele é dito um setup de força, né? Que eu estou vendo força na ação, no mercado, nesse mercado. E esse é o meu viés, que eu estou abraçando, força. E logicamente que o contra-viés, então, é o mercado justamente deixar de mostrar força. E aí, se voltar para baixo da acumulação, até aqui eu ainda tolero. Ele já está me mostrando que deixou de mostrar força,
mas ainda aqui eu tolero. Agora, abaixo disso aqui eu não tolero mais. Então, é mais ou menos assim, tá? A questão. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Aí. QGEP. Os Minas, MMX, já falamos. OGX. Bom, passamos em revista, então, o setor de commodities e derivados e similares. E as empresas X pagam bons dividendos. Não pagam bons dividendos, porque justamente, Bruno, elas estão numa fase ainda meio que inicial, né? Então elas não pagam bons dividendos. Elas não estão ainda maduras, né? Não estão maduras. Elas estão na fase ainda de crescimento, de ter que aportar capital, inclusive, etc. Algumas delas já... tem gente que considera ainda a OGX pré-operacional. Para mim, ela já é um pouco mais do que esse estágio aí, porque ela já extrai seu petróleo, né? Não está no campo... já extrai pouco, mas extrai. Está tirando lá o petróleo, né? Não é uma coisa assim fantasiosa. Então... mas não pagam. Quem paga bom dividendo é a empresa que já está há anos no mercado, bem estabelecida, etc, né? São as que costumam pagar bons dividendos. Já tem uma dinâmica toda própria, de anos, né? Que o mercado já sabe como funciona, parará. Então, são empresas que elas mesmas se programam para pagar bom dividendo. Quando a empresa ainda tem perspectiva de crescer mais, uma das formas que ela tem para isso é usar o seu próprio dinheiro do lucro, por exemplo, né? Operou aí um ano, lucrou 1 bilhão. Ela tem que distribuir pelo menos 25%. Então, muitas delas optam por distribuir um percentual mínimo, 25%, e todo o resto usam investindo nelas mesmas para crescer mais, em vez de captar dinheiro, né? Dinheiro externo, pagando juro, aumentando o perfil da dívida, elas mesmas se recapitalizam com o próprio lucro. Então, nesse primeiro momento, o acionista recebe menos dividendo do que poderia. Ele poderia receber muito mais. Mas ele vê isso como bom ao longo, assim, por perspectiva, né, para longo prazo, porque é a empresa mostrando que ela deve ainda crescer mais. Então, é mais ou menos assim. Na verdade, são apostas para encarteirar, então. Mais ou menos isso. São apostas de mais longo prazo, né? Mas bem arriscada, né, Bruno? Mais arriscadas. O negócio pode dar muito bem e pode dar muito mal, né, também. As coisas acontecem, né? Aí a Wuhan, né, a siderúrgica lá que ia se instalar no porto lá de Açu, semana passada veio ao mercado e disse que não vai mais. Aí no outro dia o Manteiga, o Ike vai conversar com o Manteiga, e aí no outro dia a siderúrgica Wuhan vem e diz que não, era boato, ela vai sim se instalar no porto de Açu. Então, assim, tem certas coisas, a gente tem que perceber que tem coisas que a gente simplesmente não sabe o que acontece por baixo dos panos, né? A gente não sabe o que rolou aí. Então a gente sabe que a conversa porque a gente não é bobo, né? Que a conversa do Ike com o Manteiga não foi sobre o azar da OGX lá na exploração do poço. Então a gente vai mais ou menos juntando os pontos. Então provavelmente aí a Wuhan teria sido convidada de uma forma um pouquinho mais convincente, quem sabe, né? A rever os seus planos e se instalar no Porto de Açu. Porque assim, sair, né, de um projeto siderúrgico no Brasil não seria uma notícia assim tão surpreendente, né? Porque o ambiente atual, perspectiva atual, não está das melhores, né? Então, não seria uma notícia assim que teria... Assim, tanto é que a siderúrgica do Atlântico lá está sendo vendida pela ThyssenKrupp, porque tem excesso de aço no mercado, enfim, a demanda está mais fraca, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma série de fatores. Então, é uma notícia até que
não teria causado assim tanto espanto, né? Mas claro que para o projeto em si é ruim, então aí que vai conversar com o Manteiga e provavelmente, né, dá uma forcinha lá, e aí, enfim, essas coisas acontecem. Muito bem, eu saio agora e volto daqui 30 segundos para outro call. Obrigado.